Olá pessoal, o tópico de hoje é morfologia matemática. Morfologia matemática, ela tem muitas aplicações quando nós estamos preocupados em ajustar a forma, corrigir alguma protuberância, algum erro de forma, tentar alisar a forma, entre outras aplicações. São tarefas bastante difíceis quando consideramos as ferramentas tradicionais que nós já apresentamos para vocês. Então, a morfologia matemática ela tem o objetivo de proporcionar para nós uma forma de extrair componentes, tá, que estão associados à forma. Tá? Por exemplo, extração de fronteira, muito importante para segmentação, por exemplo, esqueletonização, para encontrar a estrutura básica ou forma de um objeto, bastante importante, reconhecimento de objetos, convex hull, para encontrar qual é a área associada a um determinado objeto, também importante para você extrair características mais tarde, para identificação de objetos. Filtragem morfológica muito poderosa, nos permite tirar ruídos de forma que seriam muito difíceis de você retirar de outras maneiras usando ferramentas que nós já conhecemos. Afinamento da forma, tirando eventualmente algumas estruturas mais grossas, tentando achar a forma mais refinada, né, ou básica, ou estrutural. E pruning, que seria realmente podar, tirar pedacinhos e protuberâncias pequenas, falhas na segmentação, por exemplo, causada por iluminação deficiente, texturas, etc. Nós podemos operar com morfologia matemática tanto em Z2 como em Z3. O que é Z2 para nós? Z2 basicamente são o conjunto de coordenadas. Nós estamos falando aqui de imagens binárias, ou branco e preto, black and white. Okay? Essas imagens binárias elas podem ser caracterizadas pelas coordenadas onde você tem, por exemplo, os pixels iguais a 1. Certo? Então você tem um conjunto de coordenadas. Então as coordenadas são bidimensionais, né, x, y, por isso que é chamado o conjunto Z2. Ok? Então é importante perceber que morfologia, nossa preocupação não é com a amplitude. Tá? Vocês vão perceber isso. Nós podemos trabalhar também com Z3. O que é Z3 em morfologia? Z3 basicamente, você pensar numa imagem como uma superfície, ok? Uma superfície que você está vendo as amplitudes como se fossem alturas, ok? Como se fosse uma montanha. Então a morfologia ela vai permitir identificar vales, picos, protuberâncias nessa superfície, restrair eventualmente essas protuberâncias, entre outras atividades relacionadas à forma ou superfície. Nesse caso, quando a gente pensa em superfície, imagens com nível de cinza, por exemplo, o que nós estamos falando aqui é de imagens no modo Z3, porque nós temos as coordenadas e a amplitude. Okay? Amplitude significando altura nesse caso. Então nós podemos operar tanto em Z2 como em Z3. Vamos começar operando com Z2. Okay? A teoria básica utilizada em morfologia matemática, ela utiliza a teoria de conjuntos. Okay? Por exemplo, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, okay? Esses conjuntos, se eu fizer a união dos dois, eu vou ter esse resultado aqui em cinza. Okay? Se eu fizer a intersecção, eu vou ter esse resultado aqui, né, que é justamente as coordenadas que participam tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Isso é a intersecção. Okay? Se eu pegar o conjunto A, né, e calcular o seu complemento, o complemento é justamente essa região, tudo que não está no conjunto de coordenadas de A, que são as coordenadas fora de A. E também podemos fazer a subtração. A subtração é um pouco diferente. São as coordenadas que estão em A, mas simultaneamente não estão em B. Ok? Este que é o detalhe que nós temos que perceber. Continuando. Para a gente entender as ferramentas que nós temos disponíveis para operar com morfologia matemática, nós temos que usar duas
operações básicas, que é a reflexão, a primeira, que é definida como sendo conjunto de coordenadas que você obtém refletindo as coordenadas do conjunto original. B são as coordenadas que pertencem ao elemento B. Quando a gente bota esse chapeuzinho aqui, nós estamos refletindo. Então, o que eu obtenho? Eu obtenho as coordenadas refletidas, tá, em relação a B. O que significa isso, basicamente? Basicamente é o seguinte, se eu tenho, por exemplo, coordenadas em B, por exemplo, 1,1, a refletida vai ser -1, -1, em relação a 0. Só que, como nós veremos mais tarde, esta referência do objeto pode mudar. Okay? Então, nós temos também a translação. Quando você tem essa representação, okay, esta simbologia significa que eu estou deslocando, né, ou transladando as coordenadas. Então, o conjunto resultado será as coordenadas C, tal que C pertence a mais um offset Z. Ok? Então, aqui, por exemplo, se A estivesse nessa posição aqui, quando eu faço a translação ou deslocamento, eu vou jogar todo mundo por um offset Z1, Z2. Z1, Z2 é a coordenada, as coordenadas de Z, que indicam esta translação. Nós também vamos usar bastante a translação. São as duas operações bastante úteis que são apresentadas nas operações básicas de morfologia. Operações lógicas também serão utilizadas, né? Só lembrando, operação lógica AND ou E, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 0, 1 com 0 dá 0, 1 com 1 dá 1. E a operação OR NOT também são utilizadas, mas não vou entrar em detalhes aqui, porque nós já conhecemos essas operações aí. Então, operações lógicas são utilizadas, inclusive tem câmeras que já têm essas operações implementadas para você poder fazer essa operação em tempo real quando você visa fazer, por exemplo, identificação de regiões, né, formas do teu interesse. Vamos ver aqui alguns exemplos de operações lógicas que são usadas também em morfologia. Por exemplo, se você fizer o NOT, o que vai acontecer? Todas essas coordenadas aqui de A vão se transformar em preto e as que estão em branco, ou 1, né, ou 0, vão se transformar em. Portanto, você está fazendo o quê? Está fazendo complemento. Então, o NOT lógico, ele representa o complemento. Se eu fizer a operação A AND B, o que eu estou fazendo? Aqui são as coordenadas de A e aqui são as coordenadas de B. Certo? Então, quando eu fizer a intersecção, eu vou ter essas coordenadas, que significa o quê? A e B, que está simultaneamente em A e simultaneamente em B. Então, aqui em preto representa o objeto, e aqui em preto representa o objeto B. Quando eu faço a intersecção, né, usando o AND, eu consigo o mesmo efeito da intersecção. Bom, a operação OR seria união. Então, se eu tenho essas coordenadas de A, coordenadas de B, teria essa união aqui, ok? Que pode ser feita com a operação lógica OR. A operação SHOR, o que ela vai acontecer? Seria o A, união com B, menos a intersecção, ok? Então, nós extraímos a intersecção. A outra operação que eu posso fazer direto com a operação lógica SHOR. Operações muito rápidas, muito eficientes, por isso que morfologia muitas vezes são utilizadas, porque elas têm uma eficiência de implementação muito grande, okay? Na sua grande maioria. Temos também outras operações que eu posso fazer, operações lógicas, e brincar, né? Usar isso para diferentes aplicações, com o detalhe que essas operações lógicas são normalmente facilmente implementadas em hardware, o que facilita bastante e torna as operações morfológicas muito eficientes. Aqui dou um exemplo da primeira operação mais importante. Vocês entendendo essa operação, você vai entender o processo de morfologia. Aqui, por exemplo, eu tenho o objeto A com largura D, ok? E nós vamos agora fazer uma operação de dilatação com este elemento estruturante. Observe que um elemento estruturante é um objeto que tem uma certa forma e tem uma origem, uma referência. Então, nesse caso, a referência está no centro. O que vai acontecer com esse objeto? Ele vai fazer a dilatação deste outro. Qual é a definição de dilatação? Então, vamos olhar aqui a dilatação definida como sendo
A dilatado do elemento estruturante B significa as coordenadas de Z, né, as coordenadas de saída, ou do conjunto de saída, tá o quê? Fazendo a reflexão e a translação, ou seja, se eu transladar o objeto B, a intersecção com o objeto original A será diferente de nulo, ou seja, onde o objeto refletido e transladado B encosta em A, em relação à origem, ok? E ele vai ser transladado a dizer, então as coordenadas que você transladar, que se você modificar o B, você vai encostar em A. Então nesses pontos são os pontos de coordenada Z, ok? Então vamos lá. Então pegando aqui o primeiro exemplo, observe o que eu vou fazer. Se eu pegar esse elemento estruturante, esse aqui mesmo, aqui, certo? E transladar no objeto, o que vai acontecer? Vamos fazer o mesmo tamanho. Então eu tenho esse elemento estruturante com origem B. Eu vou pegar aqui, então, este elemento e vou transladar. Então, o que acontece? Aqui não encostou, intersecção nula, aqui encostou. A intersecção não é mais nula. Qual é o ponto que eu vou levar em consideração? A coordenada do meio, porque a minha referência está no centro, certo? Que a referência desse objeto está aqui. Então, este ponto aqui vai fazer parte do conjunto de solução. Então, eu continuo com essa translação. Os pontos que eu for transladando e acontecer intersecção vão pertencer ao conjunto de saída, a resposta, então a dilatação. Então esses pontos aqui todos vão fazer parte, por quê? Porque o objeto está encostando no elemento estruturante. E qual é a coordenada que faz isso acontecer? É a coordenada Z, que está, por causa da referência, está no centro. Então vamos fazer novamente aqui. E eu vou continuando fazendo isso, certo? Os pontos que ele encosta, a partir desses pontos esses pontos vão fazer parte do conjunto de solução. Se eu andar por dentro também, obviamente, todos esses pontos aqui dentro vão fazer parte do conjunto de solução, considerando a coordenada, né, central aqui. Ó. Ok? Então observe, este resultado está aparecendo aqui. Ó. O que aconteceu? Eu andei com o elemento estruturante e acabei gerando esta imagem cinza, que ela é maior, né, por D sobre 4, ok? A largura dela, então ela vai, como eu estou andando com esse elemento estruturante, a posição que eu tenho aqui, a distância que eu tenho aqui é metade do que eu tenho aqui, ó, em D sobre 4, ok? Então esse D sobre 4 vai virar D sobre 8, então eu estou dilatando o objeto, neste exemplo, por D sobre 8, ok? Então eu estou aumentando também, estou tornando o objeto de saída maior que o objeto inicial. Da mesma forma, se eu mudar o objeto estruturante e aplicar o mesmo conceito, o que vai acontecer? Eu vou andar com esse objeto estruturante aqui dentro, considerando o meio. Então, olha só, eu vou ter a dilatação de D sobre 8 na horizontal e de D sobre 2 na vertical. Eu vou estar andando com ele nesta posição aqui. Okay? Então, o efeito que eu tenho é esse resultado. Estou andando com o objeto estruturante e gera um objeto maior. Nesse caso, a dilatação foi mais larga, né? Aliás, foi mais alta do que larga. Este é o resultado da dilatação. Então, para entender um elemento estruturante, você observa que você tem que saber onde é que está a referência. A referência dele, nesse caso, é no centro. Se eu colocar a referência em outro lugar, o resultado será diferente. Ok? Então, o que é a dilatação? As coordenadas nas quais o elemento estruturante encosta em A. Quando ele tiver intersecção diferente de nulo, você vai ter as coordenadas que fizeram, né, ou deslocaram, né, o elemento estruturante, ou seja, quanto que eu tenho que deslocar o elemento estruturante, essa coordenada, né, que vai pertencer ao cunho de saída, se ao deslocar o elemento estruturante daquela quantidade ou com aquela coordenada, você vai ter uma intersecção não nula. Okay? Então, a operação de dilatação é muito interessante porque ela aumenta o tamanho de objetos de acordo com o elemento estruturante e de acordo com a origem ou referência que eu utilizo no elemento estruturante. Ok? Bom, vamos continuar agora com uma outra operação importante. Antes, vamos dar um exemplo que é a aplicação da operação dilatação a esta imagem que foi eventualmente escaneada. Temos falhas devido, eventualmente, a problemas no papel,
ruído eletrônico na captura, né, usando o scanner, eventualmente algum problema de tinta, então você tem algumas falhas. Se você dilatar usando a dilatação, operação de dilatação com esse elemento estruturante, que é cruz, tá? Tamanho 3x3, eu posso ter vários elementos estruturantes e obtenho esse resultado aqui. Bem interessante isso. Auxilia, por exemplo, uma atividade de reconhecimento de caracteres. Tá? Nós vamos ver outras operações que, em conjunto com a dilatação, vão aprimorar bastante o formato dos caracteres, evitando assim ruídos e eventuais quebras de caractere indesejáveis. Outra operação muito importante é a erosão. A erosão é a operação, digamos, análoga à dilatação. Qual é a definição dela? A erodido, observe o símbolo aqui de menos, A erodido pelo elemento estruturante B são as coordenadas nas quais eu desloco o B e este elemento deslocado vai pertencer, ou vai estar no conjunto, ou estar contido em A. Okay? Então tem que estar com o elemento estruturante deslocado contido em A, ou seja, ele tem que estar dentro. Ok? Então vamos ver aqui graficamente como é que isso acontece. Então se eu escolher esse elemento estruturante que tem a referência aqui no centro, onde é que vai ter coordenadas nas quais, ao deslocar o elemento estruturante, eu vou ter o elemento estruturante contido em A. Então está aqui, ó. Aqui ele não está contido, aqui ele não está contido, aqui ele está contido em A. Então o centro, que é a referência, vai ser uma coordenada que pertence ao conjunto de solução, a saída. Ou seja, é a erosão do objeto A. Então todas essas coordenadas que estão aqui, né, e as que estão para dentro também, representam coordenadas de deslocamento que fazem com que o elemento estruturante B esteja contido em A. Okay? Então, é o que aconteceu aqui. Ó. Eu tinha o elemento original A, e aqui em cinza está o resultado da erosão. O que aconteceu? Uma redução de tamanho. Como a largura desse elemento estruturante é D sobre 4, ele vai reduzir a largura lateral por D sobre 8, e também, nesse caso, como é simétrico, em D sobre 8, a altura em cada canto. Okay? Então, esse aqui é o resultado da erosão. A erosão serve para erodir o objeto, né, de acordo com o tamanho do elemento estruturante, a sua forma e também a sua referência. Okay? Bom, vamos fazer com outro elemento estruturante. Vamos supor que eu tenho esse elemento estruturante. O que vai acontecer? Se eu aplicar o objeto, ele vai estar contido somente nesta pequena linha aqui. Ó. Esta linha aqui, onde ela começa erodindo por D sobre 8, de um lado, e D sobre 8 para o outro. Então, o resultado que eu tenho de erosão é esta linha simples que eu tenho no resultado final. Ok? Então, a definição é essa, as coordenadas nas quais eu translado o B e fazem com que ele esteja contido em A. Então, essas duas operações, se você dominar bem essas duas operações, as outras que apresentarei serão, digamos, consequência dessas duas. Okay? Essas duas operações são muito interessantes, na verdade, uma está relacionada com a outra. Tá? Na verdade, aqui, ó, nesta equação, nós podemos demonstrar que A erodido de B complementado é exatamente igual a complementado dilatado de B refletido. Tá? Então, eu posso obter uma operação da outra. Então, tecnicamente, eu só precisaria implementar a operação dilatação para ter erosão e vice-versa. Okay? Na prática, você tem as duas à disposição. Okay? Então, aqui está uma prova, não vou entrar em detalhes nesta prova, tá? Mas ela não é muito difícil de entender. Beleza? Então, definição de erosão, nós temos aqui as coordenadas dizer as quais fazem com que B esteja contido em A. Complemento isso. Isso equivale a ter essa expressão aqui. Ok? Eu estou procurando aqui as coordenadas, né, da saída, né, ou da translação de B para estar contido num A complementar. Então, se eu faço o A complementar, eu posso dizer que se esse cara estiver fora, né, não estiver contido em A complemento, então eu estou nessa situação anterior. Então, eu posso escrever dessa forma aqui. E se eu trocar o complemento aqui e jogar para dentro,
e eu consigo esta outra representação. Esta representação é exatamente igual à definição de dilatação, ok? Com esses elementos transladados, com esse elemento complementado. Então isso aqui é apenas uma demonstração de que A erodido por B, complemento é igual a complemento dilatado por B refletido, ok? Isso aqui é muito interessante, apesar que nós não temos uma utilidade prática para isso, ok? Vamos aplicar então a ideia da erosão, que é muito interessante. Observe que eu tenho aqui um elemento, uma imagem com muitos ruídos morfológicos. Se eu aplicar uma erosão com elementos estruturantes com tamanho grande, por exemplo, com esse tamanho aqui, o que vai acontecer? Uma erosão vai causar com que todos os outros menores que o elemento estruturante desapareçam e sobrem esses 3 pontos. Depois eu faço uma dilatação e o que eu consegui? Consegui eliminar esses elementos pequenos, vamos supor que não fosse interessante para a minha aplicação, não fossem de interesse, ok? Então vamos continuar. Abertura. Abertura é uma operação que é composta da primeiro uma erosão, depois uma dilatação. Operação muito interessante, ok? E é fácil de entender. Ao fazer a erosão, você diminui o objeto, depois você aplica a dilatação com o mesmo elemento estruturante. Isso não implica em voltar à imagem original, muito pelo contrário. Observe, isso equivale. Se eu pegar o elemento estruturante, aqui agora é uma bolinha, certo? E eu fizer a operação, o que vai acontecer? Quando eu faço a erosão, eu crio esses pontilhados aqui dentro, estão vendo? Isso aqui é erosão, ó. Os pontos aqui dentro, aqui nesse triângulo aqui, representado na figura, representa a erosão. Depois o que eu faço? Nesse resultado, eu aplico a dilatação. O que vai acontecer? Eu vou andar agora em cima desse triângulo, eu vou aumentar a área do triângulo interno. Só que acontece, esses cantos aqui, ó, não serão parte da solução. Portanto, ocorre isso aqui, ocorre um alisamento das protuberâncias, das saliências. Essa que é a ideia que você tem que se lembrar da abertura, ok? Abertura opening, ok? Então, a abertura ela é muito interessante porque ela gera o que? Ela retira essas protuberâncias da forma. A gente vai ver que isso é uma forma, uma alternativa da gente poder fazer a operação abertura para reduzir ruídos morfológicos de uma forma bem interessante. Então, o que nós temos na abertura? Erosão seguida de dilatação. Okay? Fechamento é outra operação muito importante para nós. Vamos observar que o fechamento ele constitui de uma dilatação e depois de uma erosão. Ok? Então vamos ver como é que vamos fazer isso. Trazer aquele elemento estruturante aqui para a gente fazer a operação. Então, observa, eu faço a dilatação inicialmente. Então, o elemento estruturante ele vai encostar aqui, portanto, ele vai criar uma região maior, uma área maior. Ok? Então, essa aqui é o resultado da dilatação. Então, eu crio uma região maior. Observem que quando eu chegar neste ponto aqui central, eu não consigo encostar aqui no fundo. Então, esta entrância, essa entrada na forma, esse buraco pequeno, ele não fará parte, né, do resultado final. Depois que eu faço essa dilatação, aumentei a nosso objeto, eu faço a erosão. O que vai acontecer na erosão? Eu vou reduzir, né, eu vou jogar para dentro aqui. Só que o que vai acontecer novamente? Este ponto aqui, ó, não vai fazer parte da minha saída. Então, o efeito que eu tenho no fechamento é que eu fecho buracos, fecho entrâncias da imagem. Isso aqui é operação e fechamento, que é uma dilatação seguida de uma erosão. Okay? Muito interessante, da mesma forma que a abertura nós usaremos aqui para tratamento de forma, por exemplo, edição de ruído de forma e entre outros. Aqui também segue a dualidade, onde há
fechamento com B, resulta é a mesma operação, né? Isso aqui complementado é a mesma operação que é complementado com abertura com B refletido. Aqui a gente pode provar isso. É importante perceber que a abertura gera um resultado de uma imagem menor que a imagem original. Tá? Podemos observar no exemplo anterior. Observa, ficou, a imagem final ficou aqui em cinza, ficou menor que a imagem original. Isso é característica da abertura, você tira protuberâncias. Enquanto que o fechamento é o contrário. A imagem final ela é maior que a imagem original, como nós podemos observar aqui na figura. O fato de eu não entrar aqui nesse buraco, não levar em conta o buraco, tapar o buraco, por isso que é chamado fechamento, eu aumento o resultado, o tamanho da figura final em relação à original. Ok? É interessante que se você repetir as operações de abertura ou de fechamento, você não vai alterar mais a imagem. Muito interessante isso. Tá? Não é verdade se você fizer várias dilatações em seguida ou várias erosões em seguida. Vai reduzir ou vai aumentar. Mas, no caso da abertura, você tem, né, você tem primeiro uma erosão, depois uma dilatação. Se eu fizer uma outra erosão e outra dilatação, não vai mudar. Da mesma forma que o fechamento, que é uma dilatação seguida de uma erosão. Então, se eu faço uma dilatação depois uma erosão com o mesmo objeto estruturante, se eu fizer novamente uma dilatação e mais uma erosão, não vai mudar a forma final, como está demonstrado aqui. Repetir não vai alterar a forma. Ok? Então, um exemplo bem interessante de sequências de operações com dilatação, com abertura e fechamento. Aqui eu tenho aqui uma erosão, certo? Inicialmente uma erosão com elemento estruturante bolinha e depois uma dilatação. Isso caracteriza o quê? Uma abertura. Ok? Erosão seguida dilatação. Então o que a abertura fez? Ela quebrou essa conexão fina que eu tinha nessas estruturas. Eu poderia, por exemplo, ter o objetivo de quebrar conexões pequenas ou falsas conexões devido a um erro de segmentação, por exemplo. Okay? Se eu fizer outra operação, que seria a dilatação desse objeto, daqui, ó, tá? Daqui A, dilatado pelo elemento estruturante B. E depois fizer uma erosão com o mesmo elemento estruturante, que eu vou obter aqui? Vou obter um fechamento dessa pequena entrada aqui, ó, praticamente um fechamento. Ok? Como podemos observar aqui no resultado final. Então, o que eu tenho aqui? Dilatação seguida de erosão é um fechamento, um closing. Ok? Isso é muito interessante, né? Observar esses resultados. Se vocês entenderem bem este exemplo, você vai conseguir entender bem o processo de dilatação e de erosão. Então, vamos fazer aqui um exemplo completo, tá? Relativo ao uso de tanto a operação de erosão, dilatação, abertura e fechamento. Então, se eu tenho aqui uma imagem, tá? Deixa eu fazer um zoom nessa imagem aqui. Uma imagem, por exemplo, uma digital escaneada, né? Eu tenho aqui problemas, né, de aquisição, tanto alguns buracos falsos e na impressão digital, como também ruídos que vão aparecer. Isso devido à sujeira no sensor e outros problemas que vão ocasionar, né? Por exemplo, alguém começa a usar isso aí, o sensor está com sujeira, com gordura, etc. Começa a ter uma aquisição com ruídos. Esses ruídos são difíceis de você tirar com filtragem tradicional, como nós já estudamos. Se eu fizer, por exemplo, aqui uma erosão, depois de uma dilatação, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir eliminar os ruídos, né, digamos, que estão a mais aqui, são os elementos pequenininhos que eu quero eliminar. Só que eu não resolvo o problema dos buraquinhos que eu tenho eventualmente aqui nessa estrutura. Então, se eu fizer uma erosão seguida de uma dilatação, eu tenho uma abertura e ela me permite eliminar os ruídos externos, as estruturas pequenininhas, as protuberâncias indesejadas. Okay? Agora, se eu continuar operando, fazer uma dilatação nesse resultado, certo? Seguido de uma erosão, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um fechamento. O que eu vou fazer? Eu vou fechar os buraquinhos que eu tinha antes aqui. Ó. Essas pequenas falhas, né, buraquinhos causados por ruído,
certo? Vai resultar nessa imagem que é muito melhor. Ela foi filtrada, eu tirei ruídos morfológicos, tanto protuberâncias, pequenos ruídos que estavam aqui, como buracos, pequenas falhas que tinham. Eu usei o fechamento para fazer isso. Então, a abertura eu usei para tirar as protuberâncias e o fechamento eu usei para resolver o problema das possíveis quebras. Ok, pessoal? Bom, é isso aqui por hoje. Eu vou continuar ainda com morfologia nos próximos slides, ok? Até breve.